A paz do Senhor a você que acessa novamente o canal Nova Vida através do link da notificação de mais um vídeo. Bom, é com muita alegria que nós chegamos ao término de mais uma série, a série Obras da Carne. Ela tem 9 vídeos, porque são 9 obras da carne, e cada uma dessas obras nós fizemos um vídeo. E realmente é uma vitória muito grande quando nós concluímos um projeto, principalmente projetos evangelísticos voltados para a palavra de Deus, para a expansão do reino de Deus. Então, como nós sempre fazemos, nós voltamos nas outras obras para poder relembrá-las e realmente ter um entendimento daquilo que nós estudamos, realmente fazer uma revisão, por assim dizer, dos conteúdos, das matérias que nós estudamos, que nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus. Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, nós encontramos a relação de todas essas 9 obras da carne, como nós fizemos nesses 9 vídeos, sendo esse o 9º e último vídeo dessa série Obra da Carne. Então, a primeira obra da carne que nós estudamos foi a idolatria, a segunda obra foi feitiçaria, a terceira obra foi inimizade, a quarta foi porfia, a quinta foi emulações, a sexta foi ira, a sétima foi peleja, a oitava e penúltima foi dissensões. E hoje nós chegamos na última obra da carne, que é a obra da carne chamada heresias. Então é muito importante prestarmos bastante atenção, irmãos, porque quando nós olhamos aqui para essa imagem é uma imagem forte, porém essa imagem tem tudo a ver com o tema. Por que obras da carne? Porque mesmo servindo a Deus, mesmo realmente confessando a Cristo como Salvador, crendo no sacrifício de Cristo, nós ainda habitamos num corpo terreno, num corpo de carne e osso. E na nossa carne existe uma inclinação para o mal, herança do pecado, da desobediência de Adão e Eva. A herança do pecado de Adão e Eva está presente em cada ser humano. Todo ser humano tem realmente essa herança. Por isso que nós vamos ver que em todas essas obras da carne, todo mundo comete uma dessas obras da carne. Cada pessoa, cada ser humano vai ter uma obra da carne que vai ser a sua obra da carne, onde você vai ter mais dificuldade. Nós não ficamos sem cometê-las. Porém, quando nós realmente aceitamos a Cristo e fazemos um concerto com Deus, Deus ele vem através da presença do Espírito Santo dele nos fortalecer, porque sem a presença sobrenatural de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir vencer essas obras da carne realmente. Nós podemos conseguir algumas vitórias, mas nós vamos permanecer realmente numa queda constante no pecado. Nós retornaremos na vida de pecado. Por isso, eu quero que você possa realmente acompanhar esse estudo, porque nós estamos agora terminando essa série Obras da Carne. Eu comecei essa série Obras da Carne para que a gente possa realmente cortar literalmente o mal pela raiz. Só que nós vamos estar fazendo agora, a próxima série será o fruto do Espírito Santo. Então aguarde, porque a partir de semana que vem nós vamos estar voltando a gravar mais uma série, que será a série o fruto do Espírito Santo, que vai ser uma série maravilhosa também, assim como foi e está sendo essa obra da carne. Beleza? Sem mais delongas, nós vamos
realmente dar continuidade no nosso estudo. Nós chegamos no nosso último estudo dessa série, que é realmente a obra da carne, heresias. É muito séria essa obra da carne e totalmente atual. Totalmente atual. Heresias. Quando nós falamos em heresias, automaticamente nós pensamos naquelas pessoas que ficam blasfemando contra Deus, aquelas pessoas que têm realmente ódio contra Deus, que blasfemam contra Deus, contra tudo que é religioso. Mas hoje nós vamos realmente entender de uma maneira mais aprofundada o que é heresia e o que isso realmente faz na nossa vida, na vida de cada ser humano. Bom, então, prosseguindo no nosso estudo, nós vamos ver que heresias é o quê? Heresia acontece quando homens decidem seguir suas próprias opiniões. Quando o ser humano, os homens, aqui homens é no sentido próprio de humanidade, tanto homem quanto mulher, quando o homem ele cria novas doutrinas, quando o homem realmente acaba criando facções religiosas. Então é muito importante entendermos que desde a época de Jesus Cristo já existiam várias facções, já existiam várias doutrinas que divergiam da interpretação da Bíblia, no caso o Antigo Testamento. Então na época de Jesus Cristo já existia as facções, já existia os fariseus, já existia os zelotes. Então nós vemos que realmente heresia, realmente criar uma facção religiosa, realmente criar novas doutrinas, interpretar a Bíblia de uma maneira divergente realmente do texto e do contexto, não é algo que acontece há pouco tempo, de algumas décadas para cá, com o surgimento, com a explosão plural de tantas igrejas e de tantas heresias, como o casamento, união homoafetiva, pastores e pastores homoafetivos. Isso tudo já estava previsto na palavra do Senhor. Isso tudo tem que acontecer, porque é cumprimento da palavra do Senhor. A corrupção dos últimos dias, como nós vemos no livro de Timóteo. Então hoje nós vamos entender e estamos entendendo que quando você procura seguir realmente a sua própria opinião, você acaba criando uma doutrina, uma interpretação totalmente particular sua, em detrimento. O que é isso? Em detrimento, você não quer de forma alguma realmente olhar o contexto do texto, no nosso caso é a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento. Quando você faz uma doutrina, quando você interpreta a Bíblia de maneira errada, equivocada, você está cometendo pecado de heresia também. Por isso eu quero falar para você que está ouvindo esse texto. Existem milhares de igrejas, denominações evangélicas, e cada uma com nome e com usos e costumes e doutrinas totalmente divergentes e conflitantes umas com as outras. Porém, você tem que ficar com a verdade. Lá em João capítulo 8, verso 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E a verdade cristã é única. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, e essa morte foi uma morte realmente que trouxe uma mudança em todo o universo, porque não foi uma morte de um homem comum, foi a morte realmente do Filho de Deus,
Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus que veio à Terra para poder reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, na cruz, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo. Então, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé, e a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é mérito meu, não é mérito de pastor nenhum. Nós pregamos a palavra de Deus, nós somos canais da pregação do Evangelho por misericórdia de Deus e pela permissão de Deus. Então, procure realmente buscar entender a palavra de Deus da maneira correta. Só que para isso você precisa realmente abrir o seu coração para a verdade do Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque todo mundo vem de um contexto religioso, vem de um contexto de uma igreja. E é difícil você realmente ouvir a voz de Deus se você já tem várias doutrinas, várias vozes de doutrinas já enraizadas na sua mente. E isso é normal, você vem de uma determinada igreja, você nasceu em um lar evangélico, você nasceu em um lar cristão, você nasceu numa determinada denominação que tem uma doutrina, um uso e costume, e agora você não mais vive nessa igreja, ou você vive nessa igreja, mas você vê que, biblicamente falando, muitas dessas doutrinas não são realmente bíblicas, são dos homens. Então você precisa mais do que nunca realmente buscar a palavra do Senhor. Não é pecado você questionar a palavra no sentido de buscar a verdade com respeito e com temor a Deus, realmente com o objetivo santo e verdadeiro de conhecer a verdade. Deus não se ira de você, meu irmão, minha irmã, buscar a verdade. Se Deus deu a faculdade da gente poder criticar, questionar, raciocinar, é porque Deus queria que o homem buscasse realmente usar a sua faculdade mental, usar o seu cérebro, o seu raciocínio, para poder realmente distinguir o certo do errado. E é aí que entra o nosso arbítrio. O nosso arbítrio é realmente buscar a verdade da palavra do Senhor. Nós temos que buscar a palavra do Senhor para não viver realmente na prática de doutrinas humanas, de doutrinas que foram criadas por opiniões de homens, enquanto que o verdadeiro evangelho do reino acaba sendo totalmente rejeitado por facções religiosas, por doutrinas que não têm nada a ver com o reino de Deus, mas doutrinas que buscam apenas realmente o ganho do dinheiro. Então hoje nós aprendemos que heresia é quando nós seguimos as nossas opiniões sem buscar realmente seguir os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Quando nós realmente criamos e aceitamos doutrinas que não têm base realmente bíblica, nós estamos seguindo heresias. Então que nós possamos realmente buscar de Deus a verdade, e a verdade é uma só. Deus, ele é um, e através do sacrifício de Cristo, o pecado de toda a humanidade foi perdoado. Agora, cabe a cada ser humano reconhecer e confessar que é pecador e que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Meu muito obrigado. Nós vamos fazer mais uma série. Na realidade, teremos várias séries. Essa é uma das séries que já estão programadas para serem feitas esse ano. Nós temos ainda mais séries que serão realizadas a partir de semana que vem. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém.